Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nós e superabunde cada vez mais em nossas vidas, nos fazendo crescer no conhecimento e na graça maravilhosa. Meus amados, hoje, na terça-feira, vamos dar continuidade à nossa lição bíblica diária, dando também continuidade ao tema da nossa lição semanal. Tem como título Exortações aos da Nova Fé, exortando aqueles que pertenciam à nova fé, não mais à fé judaica tradicional, mas a fé que estava sendo pregada por Cristo e pelos apóstolos, né? Que diferiam na crença entre elas, né? Entre o judaísmo ortodoxo ali, o que vinha da tradição, e o que era ensinado por Cristo, que entrava em confronto, né? Porque nem tudo entrava em confronto, obviamente, mas o confronto existia quando os judeus colocavam a tradição e os costumes em lugar da palavra de Deus, né? Então, nós encontramos aqui na pergunta 5 de hoje, da terça-feira, o seguinte questionamento: que fará o Senhor Deus, o Deus da nova aliança, repetindo o que ele já vinha fazendo no passado? Um procedimento de justiça, um procedimento conforme o seu caráter, né? Sempre foi assim. Hebreus capítulo 10, versículo 30 diz assim: porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. Outra vez, o Senhor julgará a seu povo. Então perceba que o autor do livro de Hebreus, ele está dizendo assim, olha, sabe o que está escrito lá nas escrituras, que é bem conhecida do povo hebreu? O Senhor já tinha dito, minha é a vingança, eu darei a recompensa. Olha, a palavra aqui vingança, ela não seria a palavra mais adequada, né, para esta, porque vingança é uma palavra muito aplicada às ações dos seres humanos que são limitados no amor, limitados na justiça, né? Mas Deus não. Então os seres humanos, eles se vingam para fazer, entre aspas, justiça, e se vinga mesmo estando numa posição de injustiça, né? E vingança não seria a palavra. Seria mais bonito aqui se nós lêssemos o Senhor dizendo, minha é a retribuição para aqueles que estão agindo em injustiça, que estão na injustiça, que fez coisa errada. Então quem vai fazer justiça com aquela pessoa sou eu. Em outras palavras é isso. Então buscar aqui uma palavra vingança, né? Que está mais vinculado às ações dos seres humanos do que Deus. Porque Deus não se vinga, né? Vingar significa que você pode fazer uma justiça ou uma injustiça. Vingar, simplesmente vingar. Pois bem, e ele continua dizendo assim, olha,
E outra vez, ou seja, em outro lugar, em outro livro, nós encontramos o seguinte escrito: o Senhor julgará o seu povo. Ou seja, o Senhor vai fazer justiça, o Senhor vai julgar, e de novo o Senhor vai julgar. Então ele cita, o autor do livro de Hebreus, ele cita duas passagens bíblicas do Antigo Testamento, que mostra claramente que o Senhor é quem vai julgar. O Senhor é quem vai acertar contas. Né? Sempre usando o aspecto de dois versos bíblicos ou o aspecto de duas testemunhas falando. Né? O próprio o autor aqui, o apóstolo Paulo, está sendo coerente com o que ele disse nos textos anteriores. Né? Olhe, somente pela boca de duas ou três testemunhas a verdade será confirmada. Então ele vai dizer aqui, agora aqui, ó, né? Deixando claramente aqui que ele está citando aqui dois versos. Por que ele está dizendo então que o Senhor é quem vinga, o Senhor é quem julga, o Senhor é quem dá a recompensa? Contra quem Paulo está falando? O verso anterior deixa isso muito claro. No verso anterior nós lemos que ele disse assim, ó, olha, qual o castigo muito maior merece aqueles que pisaram o Filho de Deus, que tiveram o seu sangue como profano, o sangue da nova aliança, o sangue que foi santificado? E o terceiro ponto, e ainda fizeram um agravo contra o Espírito da graça. Então ele explora três coisas que não estão vinculadas à coisa física, né? Mas vinculado ao discernimento espiritual, ao entendimento, né, da obra de Deus, das ações de Deus para com o ser humano, para salvar o ser humano. Ele cita aí, pisar o Filho de Deus, tomar o sangue profano, o sangue da nova aliança como profano, né? E se agravar, fazer um agravo contra o Espírito da graça que veio para salvá-los. Então são três pontos. Então, se o povo hebreu rejeitar esses três pontos que está depositado, está intrinsecamente ligado à obra realizada por Jesus Cristo aqui na terra, ele está dizendo claramente aqui que então, isso é o verso 29, aí nós estamos lendo aqui o verso 30. Então vocês vão se encontrar com aquele que disse, minha é a vingança. Então é eu que vou fazer justiça, é eu que vou dar recompensa àqueles que pisaram o meu filho, aqueles que rejeitaram o sangue da nova aliança que ele derramou, né? Que na verdade foi derramado pelos próprios seres humanos, que vocês derramaram. Vocês têm o sangue dele que é santo, vocês têm como profano. Como é que você pode confundir uma coisa que é santa com algo profano? Só alguém que não pertence a Deus, né? Obviamente. E por último, desprezar, fazer um agravo contra o Espírito da graça. Então é contra isso que o texto está falando aqui. Ó. O Senhor vai se vingar, como eu já expliquei, a palavra aqui melhor não é a palavra vingança, né? O Senhor vai dar a devida recompensa àqueles profanos, né? Àqueles que pisaram o seu filho, aqueles que rejeitaram a graça salvadora, né? Então o Senhor vai julgar, né? Entre aspas, o seu povo. Que chama até povo de Deus, né? Na verdade, quando ele fala o seu povo, ele não está dizendo que de fato é o povo de Deus. Ele está dizendo aquele que se chama seu povo. Na verdade, um professo povo de Deus. Porque o verdadeiro povo de Deus jamais vai pisar Jesus Cristo. O verdadeiro povo de Deus tem um discernimento para valorizar a riqueza que é o sangue purificador de Cristo. E, obviamente, aceitar e amar o Espírito da graça salvadora que Deus nos concede através de Jesus Cristo, seu Filho. Na próxima pergunta, nós temos aqui o seguinte questionamento. Que exortação sobre a zelosa santidade de Deus faz o autor do livro de Hebreus? Olha, ele faz uma exortação aqui agora. Então, a exortação aqui é importante que a gente entenda que essa exortação não é apenas para o povo hebreu daquela época. Todo homem espiritual vai prestar atenção aqui nessa exortação que pode servir para mim, pode servir para você, servir para todos nós, né? Então diz assim no versículo 31 e 32. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados,
em que depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. Veja que ele ainda dizendo assim, olha, se a gente rejeitar, se a gente pisar, né? Porque não é só rejeitar, é rejeitar Jesus e humilhá-lo, pisar, né? Pisar o Filho de Deus. Ter o sangue que me purifica para que eu possa ser justificado como profano. Aquilo que é santo tem como profano. E rejeitar o Espírito da graça, olha, e o Senhor vai nos julgar. Então, quando o Senhor estiver nos julgando, pense numa coisa horrenda. É cair na mão de um Deus que está nos julgando. Porque a justiça de Deus, ela vem na sua plenitude. Assim como a sua graça também vem na sua plenitude. Quando a graça de Deus cai sobre nós, ela é restauradora, ela é salvadora, ela é completa, ela é plena. Da mesma forma é a justiça de Deus. Então, quando a justiça cai naquele que não se arrepende, naquele que não muda, naquele que não quer viver a justiça, olha, quando a justiça cai, o homem vai pagar, obviamente, pelos mínimos dos pecados. Não é como os seres humanos que tentam ali arredondar uma pena, alguma coisa, não. Né? Veja, por isso que ele está dizendo aqui, horrenda coisa, olha, é horrível. O homem cair nas mãos do Deus vivo, o Deus que julga as coisas, né? Porque o homem ali, ele vai ser, né, como um oleiro que está fazendo um jarro, né? Ele esmaga mesmo, ele quebra para refazer de novo. Se o sujeito não quer ser refeito, aí ele permanece só os cacos, né? Só o pedaço. Então, por isso que ele está dizendo, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, aquele perfeito, aquele que julga, aquele que sonda os rins e os corações, sabe cada detalhe de maldade que porventura habita no coração do homem. Jamais um ser humano pode julgar alguém, na verdade um colegiado dos juristas, né? Mais qualificados e capacitados do planeta seriam incapazes, juntos, somados, os seus conhecimentos, as suas capacidades, de julgar alguém com tanta perfeição quando Deus vai julgar, né? Porque só Ele sonda tudo, né? E também de aplicar a pena justa, a pena perfeita, sem uma grama de sofrimento a mais ou a menos, né? Então o Senhor julga com perfeição. Aí veja a frase seguinte, como ela é exortativa. Lembrai-vos, que coisa, né? A palavra lembrar, que coisa linda, né? Que bondade aqui o autor está usando para que as pessoas usem o cérebro, usem o espírito para refletir, não ajam com a carne, no reflexo da carne, mas pensem, ele fala, lembrai-vos, ou seja, vai buscar o que está no teu cérebro, lá no hipocampo, na tua lembrança. Lembrai-vos dos dias passados, né? Quais são os dias passados? Lembrem lá do passado. O povo se rebelou contra o Senhor, fazendo o bezerro de ouro. O povo se rebelou contra o Senhor quando teve saudade do Egito. O povo se rebelou contra o Senhor quando faltou água. O povo praticamente blasfemou do Senhor quando tiveram um pouco de fome lá e tal, no deserto, né? Blasfemou contra a vontade do Senhor na pessoa de Moisés e umas serpentes venenosas apareceram lá e tal, né? Então, lembrai-vos das coisas dos dias passados. Olha o que aconteceu com o povo que não aceitou, né, o Moisés redentor, né? Moisés é um tipo de Cristo. Veja o que aconteceu com eles, né? Eles foram iluminados pela libertação do Egito, eles foram iluminados pela lei que foi dada a ele lá no deserto, eles foram iluminados por aquela coluna de fogo que durante as trevas da noite os guiava. Durante o dia uma coluna de fumaça também indicava que o Senhor estava ali presente com eles, sempre para os proteger. Eles foram iluminados nos dias passados, né?
Aí ele traz agora, né, dias passados, em que, depois de serdes iluminados, ou seja, semelhantemente, o Senhor enviou Jesus, que é muito superior a Moisés, foram iluminados pela palavra deles, né, de Cristo, iluminado pelas palavras agora que estão sendo repetidas, né, pelos apóstolos, né? Então, depois de vocês forem iluminados, depois de vocês suportarem grande combate e aflições, porque estão no meio de uma guerra, verdadeira guerra, os judeus ortodoxos, né, perseguindo a igreja. O próprio Paulo era um grande perseguidor da igreja, e a igreja do Sinédrio, a igreja de Jerusalém, não descansava, perseguindo os cristãos, né? Eles próprios, com seus próprios exércitos, e também com o apoio, né, insuflando, né, e excitando os poderes civis, os poderes militares, né, os exércitos, as forças militares das cidades contra os cristãos, dizendo que aonde os cristãos chegavam, eles colocavam o povo contra os governos, né? E aí, terrível, né, o que os judeus fizeram, né, e os romanos também, obviamente, né, aprenderam isso com os judeus, que os cristãos eles eram anarquistas, né, era contra tudo, era contra todos, e aonde eles chegaram era como uma peste, né, pregando a liberdade, o não pagamento de imposto, inventaram essa série de coisas aí contra os cristãos, e então os cristãos começaram a suportar grandes combates, não só contra o mais terrível e habilidoso inimigo que vinha do judaísmo, né, a liderança judaica que criava, né, fatos não, fake news, né, contra os cristãos para que os poderes pudessem persegui-los e afligi-los, né? E aí é o que o autor está dizendo. Olha, não queiram cair na mão de Deus, lembre das coisas passadas, né? Das coisas passadas também não está só o que o povo fez, mas também está o livramento do Senhor. Então, depois que vocês suportaram tudo isso, vocês vão desistir agora? Vão voltar lá para a religiosidade a que vocês pertenciam? Continue firme em Cristo. É basicamente essa a grande verdade que o apóstolo Paulo está tentando passar aqui para o povo.